Olá, 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 descomplicadas, boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais uma live. Hoje é o nosso primeiro dia da segunda semana, que significa o quê? Que nós só teremos já mais 2 dias. Então, nós estamos quase na reta final e que Deus seja louvado pela vida de todas que têm acompanhado assiduamente, porque tem sido um aprendizado e tanto. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito perceber por meio destes temas, por meio do que as convidadas ministram, né? Então é só de agradecer ao nosso Senhor. Se ainda não partilhaste, convido-te a partilhar agora a live. Vamos lá partilhar, vamos lá marcar as nossas amigas, vamos deixar o like também aqui na live, é muito importante. E boa noite, Kátia. Tudo bem? Boa noite, Wesa. Boa noite, Laura. Boa noite, minhas rainhas. Que Deus seja louvado pelas vossas vidas. Então, hoje vou cantar um louvor, como sempre. Um louvor que também me sustenta muito em momentos de aflição. Quem nunca passou por aflição? Todas nós passamos por aflições. Os descomplicados também aqui. Manuel, um beijo, Deus te abençoe. Aleluia. Então, vamos ao louvor. Esse é um louvor chamado Começo, Meio e Fim. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, eu lembro que o Senhor é por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida,
nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Amém. Como nós precisamos estar na presença do Senhor. Como nós precisamos estar na presença do Rei. Não há nada que nos separe dele, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade. Nada nos separa do amor do Senhor. Nada nos separa do amor de Cristo. E é de glorificar a Deus, porque Ele não muda, independentemente dos nossos erros, Ele não muda, independentemente das nossas falhas. Ele está sempre pronto a nos receber, não importa quantas vezes nós nos distanciamos dele, Ele está sempre ali disposto a nos receber e não tem como não louvar e agradecer e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Então, minhas rainhas, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema também bem, um assunto muito interessante. Escrevam aí nos comentários qual é o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Olha o lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Opa, escapando dos playboys. Até trouxe mesmo aqui uma imagem. Olha o lobo. Tá a ver o lobo? Não tem slide, eu só trouxe mesmo essa imagem para vos mostrar o lobo. Tá a ver bem como é que ele está disfarçado entre os cordeiros, né? Cuidado, minhas irmãs. Cuidado, que ele devora mesmo. Eu já tenho a minha convidada aqui. Estão a rir. É verdade, estão a rir. Cuidado. Vai te devorar. Então, nós hoje vamos falar sobre o tema Escapando da Mão de Playboys. E eu já tenho aqui a minha convidada querida, abençoada. Eu vou colocar já ela aqui na transmissão. Oi, mana. Oi! Tudo bem?
A tudo, graças a Deus, e contigo e convosco. Boa noite. Boa noite, mana. Está tudo bem conosco? Graças a Deus está tudo bem comigo. Hoje temos um dia muito abençoado. Mana, vou te pedir só para colocar o telefone na horizontal, se for possível. Tá melhor assim? Boa. Assim Ah, está perfeito. Então, estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre escapando da mão de playboys. E, mana, quando eu pensei nesse tema, veio-me uma outra palavra, uma outra frase, ou duas palavras, uma junção de duas palavras, que antes de uhum. nós falarmos de playboys, é muito importante nós termos consciência do significado disso que eu vou falar, que é responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva. Quem nunca ouviu falar dessas duas palavras, nós vamos falar também sobre isso hoje, porque antes de falar de playboys, nós vamos acabar na responsabilidade afetiva. E o que é responsabilidade afetiva? A responsabilidade afetiva é quando tu te responsabilizas pelo sentimento ou pelas expectativas que tu crias nos outros, independentemente se a relação é amorosa, se é romântica ou não. Mas nesse contexto de hoje, como nós estamos a falar de playboy, estamos a falar de vida sentimental saudável, então a responsabilidade afetiva é assumir, tipo, o teu papel, as tuas responsabilidades, quanto às expectativas que você cria na outra pessoa, quanto às responsabilidades que o homem cria nas mulheres. Então, nós hoje estamos a falar para mulheres. E aí vem um ponto: os playboys não têm responsabilidade afetiva. Não têm responsabilidade afetiva. São pessoas que não se importam com as expectativas que deixam nos outros, não se responsabilizam por aquilo que te fazem sentir e depois limpam as mãos, não querem saber de nada. Então, essa introdução é para te deixar a fala, mana, sobre isso, escapando da mão de playboys. Então, podemos conversar sobre isso. As meninas também já estão aqui a teclar todas ansiosas. Então, é isso, escapando da mão de playboys. Pois, conseguem me ouvir bem? Tá tudo bem? A imagem, o som tá tudo bem? Antes de avançar. Tá tudo? Está tudo, Precisa... mana. Amém. Olha, muito obrigada pelo convite desde já. Dizer que esse tema foi pertinente, né? Porque quando me deste o tema, eu falei, mas Deus é bom. Deus sabia o porquê deste tema. E Ele tem um propósito nesta noite, amém? Amém. Quando eu estive a preparar o tema, fui pesquisar no dicionário circular o que é um playboy, um homem playboy. E não fugiu muito com o que tu disseste. Um homem playboy é um rapaz que procura diversão, que tem uma vida social muito intensa. E o mais importante, não tem compromisso com ninguém. Uhum. Um homem playboy não tem compromisso com absolutamente ninguém. Não tem compromisso com Deus e não tem compromisso com os homens ou com as mulheres, nesse caso. Um homem que vive a sua vida como bem deseja, como bem anseia, como bem quer, se doa às suas paixões. Hoje gostou dessa menina, ficou com a menina. Amanhã gostou de outra menina, ficou com ela e sem compromisso nenhum. Então, essa é uma das grandes características de um homem playboy. Ele não tem compromisso com ninguém. E para enfatizar isso, eu trouxe a história de Sansão. Muitos vão dizer, mas história de Mana, Sansão? desculpa te interromper. Agora está a colar um pouquinho, Então, mas tu percebe. Mas se quiseres pôr deixa a tua ver, rede normal. Uhum. deixa ver se consigo colocar Ai, perdão. Não, está à vontade, podes colocar à vontade. Eu estou aqui com elas. Vamos melhorar já a rede, tá bem, rainhas? Vamos melhorar a rede já. Perguntaram se podem fazer as perguntas A antes do rede tema caiu. terminar. Não, Agora tá melhor? agora tá bom. Tá bom? Tá bom. Estavam a perguntar se podem fazer as perguntas antes. Não, vamos fazer a pergunta depois, como sempre fazemos durante essas lives, ok? Segurem-se um pouquinho, se calhar as perguntas já vão ser respondidas durante a apresentação, então segurem-se um pouquinho, e há descomplicadas. Mana, podes continuar. Ok. E eu trouxe a história de Sansão. Muita gente vai dizer, mas Sansão? Por que Sansão? Mas o Sansão é homem, foi a Dalila que traiu Sansão, não o contrário.
né? Porque às vezes as mulheres gostam de ser confortadas. Então trago a história de Sansão mudando de vertente, que existem muitos homens como a Dalila. Existem muitos homens como o Dalila, que quer ficar contigo com um objetivo, com um fim, seja prazer sexual, seja bens lucrativos, seja por diversão, seja por qualquer coisa. E com Sansão não foi diferente. Sansão, eu vou deixar a passagem bíblica para não ler, não sei se dá para ler, está em Juízes 13, Juízes 14, do verso 1, né, em diante, quem quiser ler. E Sansão nos mostra o quê? Que nós devemos ter controle das nossas emoções. A palavra de Deus diz que quando Sansão viu Dalila, ele apaixonou-se. Os seus pais foram contra. A sua família era contra. E Deus de certeza era contra, porque Dalila era informante dos filisteus. E os seus pais ainda perguntaram, mas Sansão, tantas mulheres que tem aqui, tem mulher dos seus irmãos, tem mulher do nosso povo, você só quer essa filisteia? E o que Sansão respondeu ao seu pai? Os meus olhos se agradaram nela. Eu gostei nela. Então, muitas das vezes, as mulheres são muito levadas pelos sentimentos. Por isso é que não conseguem identificar um rapaz playboy ou um homem playboy. E às vezes conseguem identificar, mas como a paixão, a chama da paixão está muito acesa, eles ignoram, menosprezam. Epa, vamos ver até onde vai dar. Vamos só. Porque Sansão tinha consciência que eu me apaixonei por uma inimiga. Mais tarde ou cedo vai dar errado. Mas a paixão, o querer, o não controlar os nossos sentimentos, o não controlar os nossos anseios, não controlar as nossas vontades desenfreadas, faz com que nós paguemos um preço muitíssimo alto. Muito alto. Então, para nós mulheres, muitas das vezes nós somos como Sansão. E eu digo sempre, volto a repetir que a culpa não está no homem playboy. A culpa está na mulher que não ora e na mulher que se deixa levar pelas suas paixões. Porque homem playboy pode existir. Homem de todas as tribos, todas as raças podem existir. Mas a culpa não é tua. Não é dele. A culpa é do teu posicionamento enquanto mulher. Porque se nós se deixarmos levar pelos nossos sentimentos, nós vamos fazer tudo. A própria palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não te convém. Então, tu podes te apaixonar, porque a paixão às vezes não controlamos, mas ceder a essa paixão é que você está errado. E exemplo de Sansão é muito forte. Sansão pagou muito preço e muitas das mulheres vão pagar, podem não pagar agora, podem não pagar no namoro, mas pagam no casamento, mas pagam com os filhos, mas pagam depois, os filhos depois pagam numa geração. Porque o pagar não quer dizer que vais pagar agora, fizeram isso, paga agora. O pior até quando passa de geração em geração. O pior é que quando os teus filhos pagam. O pior é quando os teus netos pagam. Que não tiveram culpa de absolutamente nada. Então, o nosso posicionamento enquanto mulheres é que vai desmantelar os playboys. É que vai desmantelar essa toda a quadrilha de playboys. Porque um homem playboy, diz, tem playboy cristão. Não, ele não é cristão. Ele está no meio dos cristãos. Ele não é cristão. Porque ou é playboy ou é cristão. Não existe essa mentira. Mas ele é playboy, mas vai à igreja. Ele só é playboy. Ele só é playboy. Não tem essa mistura, porque não? Porque ele viste andar com o irmão Silas, viste ali andar com o irmão Evandro. Quer dizer que ele seja um cristão. Eu tenho dito sempre, até Jesus andou com Judas. Vocês acham que Jesus não sabia quem era Judas? Sabia. Mas Jesus sabia do seu posicionamento. Ele sabia que Judas não ia lhe contaminar, não ia lhe influenciar. E sabia do papel de Judas enquanto andava com ele. Então, minhas abençoadas, minhas amadas, é o seguinte.
Vai existir sempre playboys. Sempre vai existir. Mas tu, como mulher, é que deves saber identificar qual ou quem é verdadeiramente um homem playboy. Porque um homem playboy tem características. Um homem playboy tem características. E hoje eu vim mostrar algumas das características de um homem playboy. A principal característica, se eu falar essa até já destrona todas as outras. Não tem Deus como sua prioridade. Amém. Ah, eu quero um relacionamento goalas. Eu não sei falar, não sei se é goalas. É goala? Nunca ouvi essa palavra. Aqueles relationships goals, ok, algo assim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Um relationship goals. O goal é pá, eu não sei. Eu não sei o que é isso. Jesus. Ai, misericórdia. Mas eu sei que me entenderam. Eu quero um relacionamento goals. Que o homem me ama acima de todas as coisas. Que eu sou o centro da vida dele. Que ele me faça tudo dele. Me abençoado. Isso não existe. Isso não existe. E se tu vês um homem que está a pôr acima de Deus, acima da obra de Deus, quer dizer que esse homem também não vai ter compromisso contigo. Porque o que diferencia um homem playboy não é o compromisso que ele tem com Deus. Porque um homem que não tem compromisso com Deus, eu digo isso com propriedade, não tem compromisso com mais ninguém. Pode ter aparentemente, mas na primeira oportunidade ele vai vacilar. Por isso é que nós vemos tantos famosos com relacionamentos goalas que partilham aí, ai, meu relacionamento, ai, meu casal. Num momento ou outro traíram-se. Por quê? Porque não tem um compromisso afirmado. Então, uma das características de que um homem não é playboy, ele tem compromisso com Deus, acima de ti, acima dos seus pais, porque está Deus, depois está os seus pais. Olha, vou contar um testemunho rápido. Quando eu comecei a namorar, eu fiquei escandalizada. O meu esposo atualmente me disse, minha querida, tu não és o centro da minha vida. E eu morri. Você, toda hora ir na igreja, não vamos ainda sair e não sei o quê. Não... Meu Deus. Fiquei já bem escandalizada. Ele me disse, eu prefiro abrir mão de um grande amor do que deixar Deus em segundo lugar. Ainda mais você não é minha esposa, você é minha namorada. Então, olha, aquilo na época, vou falar de coração sincero e não tinha a maturidade que eu tenho agora, me quebrou. Me quebrou. Mas eu via que o compromisso que ele tinha com Deus fazia com que ele também tivesse compromisso comigo, com a minha família, com a família que ele queria construir. E eu vi algo diferente. E em vez de eu estar, Senhor, faz com que ele me ame, faz com que ele... Eu falei, Senhor, que ele te ame acima de todas as coisas. Eu não oro mais para o meu marido me amar. Já não oro mais. Orar porque, Senhor, derrama amor no... Senhor, que o meu marido te ame. Porque quando um homem entende como Cristo amou a igreja, ele vai cuidar de ti. O amor que ele vai ter por ti é consequência do amor que ele tem por Cristo. Então, não posso mendigar algo que ele tem que estar enraizado nele. E até então, algo o relacionamento goala... Olha, fica já o relacionamento goala é quando o homem ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de ti, ama a Deus acima dos teus pais. E até, mana, algo que eu queria, que me fez refletir nisso, é que um homem, quando coloca em risco o seu relacionamento com Deus, vai colocar em risco o relacionamento dele com a amada. Ou com a... Saibam disso. Um rapaz que coloca em risco o compromisso com Deus, vai colocar em risco o compromisso contigo. Porque um rapaz que não tem em mente a importância de se manter em aliança com Deus, ele provavelmente vai quebrar também a aliança contigo.
Então, o que a mana Tatiana está a dizer é super verdade. Se o primeiro item não for ter Deus como centro, isso já, esqueçam mesmo, isso é impossível uma pessoa que não consegue ser fiel a Deus, ser fiel a ti. A primeira fidelidade, a primeira prova, a nossa fidelidade é testada primeiro com Deus. Isso, nós não conseguimos ser fiéis com Deus, provavelmente não vamos conseguir ser fiéis com os homens. E olha que Deus é perfeito. Olha que Deus te perdoa vezes tem vezes. Olha que Deus sempre nos dá segundas chances. E se você não consegue olhar para Deus e dizer, meu Deus, tu és tão misericordioso, eu não tenho como ser infiel a ti. Se um homem não consegue ter capacidade de olhar para Deus e dizer, Senhor, tu és tão bom para mim, eu não posso colocar em risco o compromisso que eu tenho contigo. Tu és tão bom para mim, eu não posso quebrar essa aliança, eu não posso te decepcionar. Provavelmente ele vai te decepcionar também e provavelmente vai mesmo brincar com a tua cara. Então nós estamos a falar aqui para cristãs, se calhar também para pessoas que não são cristãs, mas para quem não é cristã, saiba mesmo que você tem que voltar para Deus e depois de voltar para Deus, você tem que arranjar alguém de Deus, senão provavelmente esse relacionamento vai ser como vemos mesmo, traições dali e daqui, terminam, voltam, e é algo muito complicado. Mais vale você ter uma vida solteira feliz do que ter um casamento fracassado. Fracassado. Mais vale. Então tenham atenção nisso, manas. Por isso é que nós estamos a falar hoje sobre escapar de playboys. Mana, podes continuar. Pois, então, como eu estava a dizer, o primeiro princípio, não ama a Deus acima de todas as coisas, né? Uma das características do playboy. A segunda característica, não honra os seus pais e não tem princípios. Porque em Provérbios, foge-me agora ao versículo, quem souber põe ali, coloque. O filho bem educado é o mesmo que está livrado da morte. Educar bem o filho é o mesmo que livrá-lo da morte ou do inferno. Então, a boa educação, muitas das vezes, nos livram de muitas coisas. Porque existem pessoas que não fazem coisas porque não são cristãos, simplesmente porque tiveram boa educação. Têm princípios. Então, Deus se agrada da boa educação. Deus, ele ama a boa educação. A boa educação é uma das características dos filhos de Deus. Então, quando um homem não tem princípios, não tem boa educação, não honra pai, não honra mãe, dificilmente também vai honrar-te. Porque isso estamos a falar de base. Estamos a falar de essência. Quem ele é? Como ele vive? Como é que trata a mãe? Como é que trata o pai? Como é que trata as irmãs? Como é que ele trata as pessoas à sua volta? Então, quando nós conseguirmos identificar essas coisas todas, nós vamos ver que tipo de homem ele é. E, o que eu aconselho sempre, nós só ignoramos, muitas mulheres ignoram esse pressuposto porque vão já muito apaixonadas. Muito apaixonadas. E quando você está apaixonada, né? Por isso eu trouxe a história de Sansão. Você ignora muita coisa. Coisa que é pesada, coisa que é difícil, você vai levar de forma leviana. Você vai levar de forma básica. É normal, ele depois vai mudar. Ele depois ele é diferente. Ele só não é um bom filho. Ele só não é um bom irmão. Quem não é bom irmão, não é. Eu digo isso com propriedade. Quem não é bom filho, não é bom marido, não é bom namorado. Pode tentar, mas se o seu coração não estiver enraizado em Jesus, é impossível. Alguma hora vai vacilar. Porque eu digo sempre, o bem para fazer, nós temos que nos esforçar. O mal não. O mal é natural. O mal às vezes sai e você... fiz isso. Mas o bem, ai meu Deus, eu vou fazer isso. Eu não cresci vendo isso, eu não cresci aprendendo isso. Por isso é que eu digo sempre, o ápice do evangelho é quando nós damos aquilo que nós não tivemos. Yeah. Quando você dá aquilo que você não teve, quando você se esforça para fazer o bem, mesmo quando tudo ao teu redor quer que tu faças o mal, é o ápice. Quer dizer que você está a lutar contra a tua essência, está a lutar contra a tua natureza. Então, um homem que não honra a mãe, um homem que não tem princípio, está suscetível a qualquer coisa. Porque ele não tem base, ele não tem educação. Ele não tem uma estrutura para criar família. Né? E esse é o terceiro ponto. Um homem playboy,
para identificar um homem playboy, ele não tem projeções para o futuro. Ele está contigo, só quer viver o agora. Quer te consumir, quer tudo de ti agora. Quer fazer sexo, quer te beijar, quer que tu vás para a casa dele, quer te fazer já mulher dele. Mas tu não vês projeções para o futuro, não vês esse homem a te guardar. Para quando vocês forem casados, do tipo, amor, não vamos fazer isso agora. Eu quero que nós façamos quando nós nos casarmos. Olha, amor, não faz isso agora. Eu quero quando nós nos casarmos. Não tem essa projeção, não tem, olha, eu quero te ver vestida de noiva, não quero, olha, quero sentar com os teus pais, quero fazer a apresentação, tudo bem. Tem pessoas que começam a namorar muito cedo, né? E às vezes dá uma margem de tempo, começamos a namorar, vamos nos casar daqui a 5 anos. Mas um homem playboy, nem sequer essa projeção tem. Você está dizendo, olha, vamos já fazer a apresentação. É muito cedo, nós ainda somos jovens, vamos viver agora. Vai te sugar, vai te sugar, vai te sugar, vai te usar, porque o diabo é isso. O diabo te usa, te cansa. E às vezes você está aí a ser usada. O teu amor, o homem que estava para casar contigo, está a passar. A outra que está aí a orar, a jejuar, vai lhe receber. Porque você... Porque, olha, eu acredito que Deus, quando prepara algo para nós, o importante não é estar preparado. Porque Deus usa como as pessoas quer, onde quer, quando quer. O importante é a pessoa se predispor a se preparar. Então, Deus preparou algo para mim. Mas eu, Tatiana, não quero esperar. Já vi uma coisa melhor. Já vi assim uma Dalila. Já vi um Dalilo. Então, estamos a falar com mulher. Já vi um Dalilo e já estou atrapalhada. Mas tem alguém aí a orar. Tem alguém aí em súplica, em oração, em busca. Deus falei, essa não está preparada, porque o meu marido disse ontem, Deus é um gentleman. Deus não é invasivo, ele não vai te obrigar. Não. Em casos específicos, existem casos específicos que sim, que Deus quer tratar contigo. Mas quem que vai saber isso não é a irmã Tatiana, não é a mana que está aí do outro lado. Você que tem que saber. Você que tem que saber o que é que Deus tem para mim. O que é que Deus preparou para mim. Isso você que tem que saber. Não é um profeta. Às vezes Deus usa profeta, mas em casos específicos. Em casos específicos. Então, a pressa... Perdão, eu quero fazer, eu quero já ser, eu quero já ser, eu quero não sei o quê. Você vai para um playboy. Você se entrega ao primeiro homem. E as lives eu acompanhei, não vou mentir, não acompanhei tudo, mas do pouquinho que eu acompanhei, deu para perceber que existem muitas mulheres que se entregam antes do tempo. E o playboy é isso. Um homem playboy, ele tem pressa em dormir contigo, ele tem pressa em conhecer o teu corpo, em conhecer o que você tem de bom para oferecer. Ele não te vê como isso apenas. Ele quer ir mais profundo, porque depois, quando ele provar, se não gostar, ele vai trocar. Já o homem que tem a certeza que vai ficar contigo, que vai casar contigo, ele não tem pressa. Ele sabe, não, essa aqui mesmo vai ser minha boa, vai ser minha mulher. Então, vamos acalmar os ânimos, vamos fazer bem, vamos fazer correto, vamos traçar bem as nossas coisas, vamos fazer bem as nossas coisas. Porque Deus te agrada quando nós fizemos do jeito que Ele ordena na sua palavra. Casamento não é só uma vontade, não é só um capricho das nossas vontades. Para quem é cristão, né? Para quem não é cristão, é apenas, talvez é um capricho, vê com outros olhos. Mas para nós, para mim, casamento é uma ordenança. E Deus se alegra quem cumpre as suas ordenanças. Eu deixar pai e mãe, eu multiplicar, eu ser uma só carne. Então, até Deus estabelece fases. E é importante passar por essas fases. Mas, às vezes, a pressa, o querer já agora. Fulana fez. Fulana. A irmã Vizé já casou, a irmã Preciosa já noivou. E eu? Você não é ela. Talvez se te dessem o namorado dela, você nem ia aguentar. Ia já desistir.
Então, cada coisa tem um tempo, tudo tem um tempo determinado. Enquanto nós não soubermos identificar o nosso tempo, nós vamos ser levados por qualquer playboy que vira a nossa, porque o playboy é lindo. O playboy vem com promessas, promessas porque nós somos muito ligados ao imediatismo. E não ele vem, eu vou te fazer. Tu és tudo para mim. Nunca me falaram isso. Tu és, tu és tudo para mim. Ele falou, Deus é tudo para mim. Ai, ai, ai. Tu és tudo para mim. Vamos viver, vamos então. Minhas amigas, eu já falei 2 pontos. O primeiro ponto é não amar Deus, como identificar um playboy, não amar Deus acima de todas as coisas, não tem princípios, não tem educação, não tem projeções futuras. Amém? Então, esses 3 pontos eu achei muito importante trazer aqui, né? E realçar o seguinte: existem homens que querem apenas sujar nossa imagem. Amém? Querem apenas se aproveitar de nós. Querem atrapalhar aquilo que Deus quer fazer por intermédio de nós. E assim também, se tiver homens aqui na live, assim também como existem mulheres que querem fazer o mesmo. Querem tirar apenas a tua honra. Querem ser uma pedra de tropeço. Querem ser alguém que entra na tua vida e desestabiliza tudo. E a prova disso, por isso eu trouxe o livro de Juízes para falarmos sobre Dalila e Sansão. Sansão, Deus tinha um propósito muito grande em sua vida. Muito grande. Sansão era um dos homens mais fortes da Bíblia. Tem uma força. A Bíblia diz que ele tinha uma força extraordinária. É a Bíblia que está a dizer que Sansão tinha uma força extraordinária. Mas ele jogou tudo a perder por causa de uma mulher. Por causa, talvez, de uma noite. Há muitas mulheres que perdem aquilo que Deus tem para a vida dela por uma noite, por um prazer, por dinheiro, por qualquer coisa. Então, minha abençoada, minha amada, não se deixe levar por qualquer homem que vem na tua vida, por mais bonitas que sejam as promessas. Analisa o perfil, analisa as características. E dizer também o quê? Dizer o importante é o quê? Quando nós mulheres, ou quando uma mulher não conhece o valor que tem em Deus, é uma presa fácil para um homem playboy. Se você não conhece quem tu és, o valor que tu tens, qualquer homem que vir com palavras bonitas, com presentes bonitos, você vai, porque não sabes realmente quem você é. A palavra de Deus em Provérbios 31:10, né, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é cheio dos rubis. Eu amo essa palavra porque nem eu própria vi um rubi em toda a minha vida. Então a palavra está a dizer que o meu valor é cheio dos rubis. Quer dizer que é muito. Então, para tu afirmares a tua paternidade, para tu afirmares a tua essência, aquilo que tu és em Deus, você precisa meditar na palavra. Mulher só escapa de playboy a mulher que conhece a palavra. Não conhece a palavra, presa fácil. E não tem segredo nenhum. Quando você conhece a palavra, você não se deixa escarnecer, não se deixa levar por qualquer voz, não se deixa levar por qualquer rosto bonito, não se deixa levar por qualquer aparência boa, não se deixa levar por falsas boas intenções, porque você conhece quem você é. E às vezes nem a questão de conhecer a palavra. Tem mulheres com paternidade muito feridas, muito sensíveis, que não tiveram um pai, uma mãe, não tiveram alguém que afirmasse ou que reafirmasse o quão linda ela é, o quão valiosa ela é, o quão amada ela é. Por isso se deixam levar por qualquer coisa. Mas é por isso que nós temos a palavra. Eu digo sempre, nós somos tão sortudos. Tão sortudos. E eu ainda digo, eu preferia nascer no tempo da lei, assim já pequei e morri, é melhor. Porque são todas as oportunidades que nos dão. Às vezes também. Porque a palavra, eu digo, nós somos sortudos porque nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é mesmo, isso não é clichê, a palavra de Deus mesmo é um modelo, é algo que você encontra
tudo. Paternidade, que você encontra a tua essência enquanto mulher, conheça-te enquanto mulher. Não tenha pressa. Quando você deposita a responsabilidade sentimental, eu vou ser feliz quando namorar. Eu mesmo, só me falta um namorado para ser feliz. Você já está condicionando a tua felicidade. Porque ninguém pode te dar felicidade, a não ser Deus, e tu própria te proporciona. A outra pessoa vem complementar. Quando você incuta essa responsabilidade noutra pessoa de te fazer feliz e ela não corresponder, você vai se frustrar. Vai falar, você também não é. Você não é e não sei o que é que ele faz? E às vezes quando você entrega num playboy, o que é que ele faz? Te vigariza. Já sabe, você é carente afetiva. Você é necessitada. Você tem falta de paternidade, de maternidade. Você não se conhece. Não se conhece quem você é, não se conhece quem você é em Cristo, não conhece quem você é para os teus pais, para a tua família. Porque os homens, eu digo sempre, os homens têm assim uma essência de malícia muito apurada. Quando não está em Deus, essa malícia, porque ele identifica, é só olhar, nós mulheres somos mesmo já frágeis de criação. Frágil de criação, porque a própria palavra diz, cuida da mulher como a parte mais sensível, mais frágil. Por mais valentona, sou boa de empoderamento, empoderada, não tem nada aí. Nada. Nada. A nossa essência mesmo é de fragilidade. Então, o homem, quando você mostra muito essa fragilidade, que eu digo até que tem sítio próprio para mostrar, você não vai mostrar já toda a tua fragilidade no casamento, no namoro. Eu sou assim, eu sou assim. Existem fases de mostrar fragilidade. Então, quando você mostra a tua fragilidade num homem que não entende, que não percebe essa relíquia, ele te vigariza. Ele te vigariza, porque o homem playboy é assim. Ele te vigariza. Mas a irmã Tatiana é meu namorado. Eu não estou a dizer que não podes falar. Podes falar. Mas até onde? Até como? Quem é o teu namorado? Isso não é só para quem não está namorado. Mesmo para você que está namorado. E já está vendo assim. Porque o namoro é, princípio, é caminho para o casamento. Não estou a dizer que você vai já caminhar, já vai passar. Porque às vezes também o problema está nas mulheres. Querem só ver, não, essa aqui dá, não. Essa aqui dá, não. Nem é do Playboy, mas hoje é dos Playboy. Vamos culpar só os homens hoje, tá bem? Então o quê? É preparação para o casamento. E o casamento, minhas amadas, é difícil, é bom, é maravilhoso, mas se tu não tiveres um controle das tuas emoções, um controle daquilo que tu és, se não te conheceres primeiro, porque se você não se conhecer, ninguém vai se conhecer por ti. É como se tivesse, porque tem muita gente, essa roupa não te ficou bem. Mas eu gostei, ficou bem. Mas se você não se conhece, a fulana me disse que isso não ficou bem, então vou tirar. Então, antes de você procurar para escapar da mão do playboy, se conheça. Se você ainda não conhece o tamanho da tua cueca, da tua sutiã, não procure ainda namorar. Existem questões básicas também para namorar. Por isso é que está a cair à toa nas mãos dos playboy. Você não conhece qual é o tamanho da tua cueca, qual é o tamanho da tua sutiã, qual é o tamanho da minha roupa, o que me fica bem, qual é o tom de roupa que me fica bem. O que me realça quando eu visto? O que me fica bem quando eu visto? Será que peruca me fica bem? Será que cabelo me fica bem? Essas todas as responsabilidades querem passar no namorado. Amor, isso aqui tá bonito. Depois vai te falar, não estava chique, triste. Mas é o que? A importância de nos conhecermos. A importância de sabermos quem nós somos. Quando vier alguém, só vai complementar. Porque muitas das vezes nem todo dia teu marido tem que te elogiar. Você tá bonita, às vezes está precisando de um elogio, ele não vai te elogiar. Isso vai ser motivo de discussão. Por quê? Porque você ainda não se conhece. E você quer namorar. E o lobo tá sempre ali, como a Mana mostrou aí a foto. Tá sempre ali à espreita. Só uma oportunidade entrou.
Porque diabo é astuto. Então, quem usa um playboy não é Deus, é diabo. Porque para fazer as obras do mal para fazer não é Deus. É o diabo que usa. Por causa de quê? Por causa da brecha que se dá. Da brecha que você dá na tua vida. Seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área espiritual. Porque também existem, é aquilo que eu estava a dizer, existem muitos playboys que se fazem de espirituais. Ah, eu vou orar contigo e não sei o que, você já está aí a orar. Ah, Deus me falou isso, você não ora também. Deus me falou que temos que fazer isso, que temos que se beijar para não sei o que, você também não conhece a palavra, está aí já. Está aí já. E já se entregar, e já dar. Não, minha abençoada. Então, eu digo, para falar o quê? A responsabilidade de ter um playboy na tua vida é tua. Não é do playboy. Playboy vai existir sempre. Playboy vai existir sempre. Mas o teu posicionamento, o teu posicionamento, o teu posicionamento vai determinar se o playboy entra na tua vida ou não. Então, Deus nos chama para sermos mulheres posicionadas. Mulheres incorruptíveis. Eu amo o livro de Tito, vem dizer o tipo de mulher que não... Quando o Senhor falou no meu coração desse livro de Tito, eu chorei profundamente, porque eu disse, uau, é possível sim ser uma mulher irrepreensível, uma mulher idônea. A palavra diz que Deus não dá pérola aos porcos, então você é uma pérola tão preciosa. Deus vai dar num playboy? Não. Isso é impossível. Isso é impossível. Só se você tiver, só se fores um caso específico que Deus quer usar de forma específica. Mas Deus não dá pérolas aos porcos. Enquanto tu estiveres no lugar de pérola, enquanto tu estiveres posicionada na tua forma de vestir, na tua forma de falar, na tua forma de agir, na tua forma de interagir com as pessoas, também não há playboy que chegue perto de ti, porque logo que você olhar, não é julgamento, tá dizendo, ai, irmã, talvez vai dizer, ai, irmã Tatiana, então, irmã Tatiana está a julgar pela aparência. Não é julgamento. Não é julgamento. E às vezes, muitas das vezes, não é aparência. Não é aparência, você vai olhar, não é aparência, mas a sensibilidade espiritual. O discernimento. Porque às vezes ele não vai, aparentemente ele vai estar impecável. Mas existem coisas que vão além do aparentemente. Vão além. Olha, mano, eu quero te dizer algo, desculpa interromper, Sim. para não passares para outro ponto. Eu queria abrir um parênteses, porque eu concordo com tudo, tudo. Só que eu vou abrir um parênteses para os casos das exceções, como eu. Tipo, você vai me olhar, não vais acreditar que eu já caí na mão de um playboy. Eu já caí na mão de um playboy. E eu digo que eu era a mesma cristã de hoje, né, já era convertida a Deus verdadeiramente, mas caí na mão de um playboy. Para dizer o quê com isso? Que você até pode ser cristã, né, pode ser realmente cristã, verdadeira cristã, que ora, que busca, mas só que os playboys, eles normalmente conseguem, afetar mulheres cristãs quando se encontram num momento de instabilidade, estás a ver? Eu estava num momento de instabilidade, apesar de ser cristã, né, eu estava num momento de instabilidade que não fui capaz de olhar para os sinais, estás a ver? Porque como é que é o playboy? O playboy, existem playboys muito óbvios, Muito mas óbvio, existem sim. outros playboys muito bem, tá vendo como o lobo debaixo da pele do cordeiro, ele parece um cordeiro. E se naquele momento você não está com intimidade com Deus, você não vai dar conta que é um playboy, porque existem, o Espírito Santo é o único que sonda os corações. E você nunca vai conseguir sondar o coração dele se você não tem intimidade com o Espírito Santo para te dizer que aquele é um playboy. Provavelmente você vai cair na rede dele pensando que ele é uma ovelha, mas ele é um playboy. E eu caí nas garras de um playboy, tive consequências terríveis mesmo, porque é como a mana disse, o playboy, ele é bonito, ele é aparentemente espiritual, ele vai orar contigo, achas que ele não vai orar contigo? Ele vai orar contigo, ele vai te falar, a Bíblia diz,
Ele até prega, olha, vou te dizer, existem playboys que pregam em púlpito, porque o playboy que eu caí prega em púlpito. É uma pessoa que eles chamam de líder, é uma pessoa admirada, é uma pessoa estimada, mas é uma pessoa que tem tanta carência emocional que ele brinca com as mulheres para cobrir essa carência emocional. Vou vos dizer que nem foi no sentido sexual, só para vocês terem noção. O playboy em que eu caí nem foi no sentido sexual que ele queria alguma coisa sexual, não. Ele é uma pessoa, eu depois mais tarde descobri que ele afinal faz isso com várias meninas, eu não sabia. E ele até hoje ainda prega, nunca me pediu perdão, nunca fez nada. Então ele afinal já faz isso com outras meninas e tudo para o suprimento emocional dele, ele gosta de se sentir desejado. Muitas das vezes os playboys gostam de se sentir desejados, gostam de se sentir os garanhões, gostam de se sentir que estão a ser, não vou falar perseguidos, mas que tem muita mulher ao redor dele. Então, o playboy em que eu caí é mesmo uma pessoa bonita, inteligente, e até escrevi aqui, característica dos lobos, eles são fortes, são rápidos, são inteligentes, são resilientes, ele não vai desistir até te conseguir, ele é mesmo resiliente, e ele é planejador, ele, estás a ver, ele vigia, ele vê a presa de longe, e ele planeja o ataque, e você nunca vai se aperceber que ele está pronto para te atacar. Então, ele me destruiu tanto emocionalmente que, olha, foi algo que eu praticamente estava a entrar em depressão e eu até estava com síndrome de pânico. Era o seguinte, eu poderia ficar aqui, tipo, estou aqui sentada, mas ficava com tremores involuntários, ficava com insônia, ficava com vômitos, estás a ver? Tipo, eu não tenho razão para vomitar, eu vou estar a vomitar quase todo dia. Então, as doenças psicossomáticas parece que as pessoas ignoram muito porque é algo que começa na psique, mas te afeta mesmo o corpo. Sim. E eu naquela fase, eu vi, fogo, há pessoas que quando dizem que têm isso, não estão a brincar. Quando dizem que estão a sentir, tipo, medo, estão a sentir, tipo, vão morrer, tipo, estão com sensação de morte iminente, não é mentira, porque quando você tem um choque de realidade muito brusco, isso te afeta mentalmente, e foi o que ele me fez. Estava tudo bem, mas houve um dia que era até um dia que eu tinha que moderar, ele sabia que eu tinha que moderar numa atividade online do BTL, ele me mandou uma mensagem, tipo, estava tudo bem de manhã à noite, olhei assim, mensagem, já não vai dar, e não sei o que, que você é muita areia, sempre te culpam, nunca vão culpar eles, sempre vão te dizer, olha, és muita areia para o meu caminhão, olha, eu não vou conseguir te gerir porque você é muito boa para mim, você é muito não sei o que, tu tem toda a culpa, então já não vai dar. E, olha, eu naquele dia consegui moderar, mas quando eu desliguei aquela live, o meu mundo caiu. Ele ainda nem era meu namorado como tal, porque uma das outras coisas, ele te promete, nunca vai te pedir em namoro. Uns até que pedem, mas ele me prometeu, nunca me pediu em namoro, eu nunca entendia o porquê. E isso, para concluir, de que forma? É que os playboys, eles podem ser muito meticulosos e você às vezes pode pensar, não, eu filha de Deus, nunca vou cair num playboy. A palavra diz, eu repito, você que está de pé, cuidado para que não caia. Porque se você estiver instável emocionalmente, se você estiver num momento tipo que alguma coisa está te abalar, provavelmente você poderá ignorar alguns sinais, porque ele deu muitos sinais. Eu é que não olhei, eu é que não atentei. Playboy dá sempre sinal. Pequeno, pode ser pequeno, mas dá sempre sinal, sempre. Não tem playboy que não dê sinal. Por isso é que existem... Deus é tão misericordioso que Deus me mostrou vários sinais, mas eu não olhei pensando que era normal, pensando que é só alguma coisa, mas eram os sinais que Deus estava a me dar. Até em sonhos. Eu vou até te contar um sonho, já estou a falar bem, mas vou já parar de falar. Um sonho que eu tive, que nós estávamos num cinema. Tinha os amigos dele, tinha os meus amigos. Ele estava com Deus fala muito comigo por meio de sonhos. Então, eu às vezes atento muito para os sonhos por causa disso. Realmente acontecem. Ele estava com aquelas coisas grandes de gasosa. Que tem, acho que aqui também servem mesmo naqueles copos grandes de gasosa. E eu estava ao lado dele, né? No sonho. E de repente ele abre aquele copo de gasosa, despeja na minha cabeça, fico toda molhada. E começa a rir de mim, os amigos dele começam a rir de mim, e eu fico tipo, eu fico no sonho, né, a olhar e dizer, fizeste isso por quê? Fizeste isso por quê? E ela dizer, oh, desculpa, não foi minha intenção, desculpa, não foi minha intenção, mas que estava claro que foi a intenção, estás a ver? E eu quando acordei, você acredita que eu ignorei esse sonho? Eu fiquei tipo, estou a sonhar à toa.
eu ignorei, e não foi o único sonho, Deus me deu mais outros sonhos que se calhar, não vou contar agora, depois mais lá no final posso contar, mas Deus sempre arranja uma forma de falar contigo, e se você está num momento de instabilidade, você não vai ouvir, daí que se você não está bem com Deus, não dê passos, fica parada. Se você não está num momento de intimidade com Deus, sabes que, estou a falar para pessoas cristãs, estou a falar para pessoas cristãs, porque para pessoas que não são, não vão entender isso. Só vão se focar no bom comportamento, na boa educação, só vão focar nisso, né? Não vão focar nas coisas espirituais que nós estamos a falar. Mas eu estou a dizer que se você é cristã e você não está bem com Deus, não toma decisões. Não toma mesmo decisão. Se ele é mesmo teu, não vai fugir. Não toma decisão, fica parada. Fica parada até quando você restabelecer o teu devocional com Deus, a tua intimidade com Deus. Aí você pode tomar decisão, porque você vai ouvir a voz de Deus para poder se mover. E eu não ouvi a voz de Deus para poder me mover. E segundo ele, ele também tinha sonhado comigo, que eu era mulher, ele sonhou em ter uma mulher pediatra, pediu a Deus, isso que Deus deu, e não sei que não sei o que. Ele inventou lá, boi de não sei o que. Epa, boi de cenas que ele ficou a me falar, e eu fui embalando nisso. Fui embalando nisso, e fogo, você nunca vai desconfiar de uma pessoa que prega num púlpito, nunca vai desconfiar, tipo, nunca vai. Então, isso para dizer o quê? Mulheres, sim, é verdade que os playboys, eles atingem mais pessoas que não são cristãs, mas podem mesmo atingir pessoas que são cristãs, mas estão num momento de instabilidade, seja emocional, seja espiritual, eles mas te atingem, você não vai dar conta de nada, só vai dar conta quando já estiveres magoada, quando já estiveres depressiva, quando já estiveres com todas as consequências emocionais que isso causa, todos os traumas emocionais que isso causa, e vais sangrar em cima da pessoa que Deus te deu, vais ter boi de trauma, vais ter reações excessivas, vais ter reações tipo que se calhar numa outra fase você não iria ter. Então, tem que ter muito cuidado, tem que estar mesmo a vigiar. E quando a palavra diz para vigiar, é até nisso. Vigiem nisso, manas. Eles estão mesmo na tua igreja, estão no púlpito a pregar. Ou é mesmo um líder que está mesmo a fazer vigília, está mesmo a instruir as pessoas. Eles estão em posicionamentos que você nunca vai perceber que uma pessoa ali, afinal, é assim, bem bruxo, porque isso é bruxaria mesmo. Vai falando, esses são bruxos. O que me fizeram mesmo é bruxaria. Eu não tenho mais, tipo, nenhum rancor quanto a isso, tipo, eu aprendi, cresci com isso, aprendi, mas, olha, eu vou dizer que se eu pudesse não passar por aquilo, eu, tipo, pediria a Deus para não passar. Hoje eu entendo melhor, tipo, certas coisas, certas doenças, por causa disso que eu passei. Até houve um dia que eu fui ministrar, Tatiana, foi na quarentena, fomos ministrar no MIF, estava logo depois de cantarmos, eu desci, fui a correr na casa de banho vomitar, fui até o hospital, porque eu não parava de vomitar, eu ficava trêmula. Olha, é bué de coisas, está a ver isso que eu estou a vos contar? Não estou a vos contar para vocês terem pena de mim, mas para vocês verem o impacto na saúde que isso pode ter. Mais vale você ficar só quieta, fica só solteira, fica mesmo, para ainda um pouco, até que Deus te diga alguma coisa para você avançar. Porque isso é algo muito, muito, muito grave mesmo, mano. É algo que às vezes parece assim, falamos assim, tipo, é brincadeira. Porque Isso não é já passou, brincadeira. parece leviano, né? Até se for como nós, até depois quando passa parece, e falar assim sem dor, quer dizer que tu já perdoaste e passar o testemunho, porque nem todas as mulheres têm essa capacidade de admitir, de reconhecer. Eu sou mulher de Deus, não posso admitir que em alguma vez errei, porque tu discordaste comigo, mas acabaste por concordar no fim, em dizendo que Deus sempre alerta os seus filhos. Nós, o nosso emocional, nós negamos de uma forma que não tem explicação. E a paixão é isso, a paixão é um fogo que nos tira o raciocínio, que nos faz deixar de pensar, que nos faz ignorar muita coisa. Mas Deus, quando nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos avisa de todas as De formas todas as possíveis. formas. De todas as formas possíveis, filha. Não é como se eu, às vezes, vejo a minha filha, ela vê assim uma vela ou uma luzinha, ela quer pôr o dedo. Eu falo, filha, não põe o seu dedo. Ela quer pôr, eu disse, vai, põe o dedo. Quando vem a chorar, mas ela já vai aprender que
Ali não se põe o dedo. Então, às vezes, eu creio que Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para termos experiência, para passarmos testemunhos e também para aprendermos, para levarmos, para sermos vozes das outras pessoas. Mas eu digo sempre, Deus não nos chama para remediar, Deus não nos chama para remediar, Ele nos chama para prevenir. Isso. Ele não quer que tu passes por vale, porque há pessoas que depois não se curam. Depois não conseguem superar. A sua vida estraga automaticamente, não conseguem namorar, não conseguem constituir família por causa de um trauma. Então, não é isso que Deus quer de nós. Por isso é que Ele nos avisa, por isso é que Ele nos guarda, para que não passemos nisso, para não remediar depois. Porque o que é remediar? O remediar é depois, eu já fiz isso, já passei por isso. Então, o que vier, o que der, o que aparecer, não é isso que Deus quer para nós. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para nos prevenir de certas dores, nos prevenir de certos desabores, nos prevenir de certas frustrações, nos prevenir de coisas que não edificam, não nos acrescem, não nos levam a lado nenhum. E não por isso eu disse que às vezes o playboy não é só identificar para quem está de fora. Às vezes o playboy já está na nossa vida. Ou às vezes o playboy já é namorado. Vou falar mais para namorada, não sei se aqui tem mulheres casadas. Já estás a namorar e tu já identificaste que o meu namorado é um playboy. Porque ele não quer compromisso comigo. Ele não quer nada comigo. Ele não ama a Deus. Ele não quer servir a Deus. E muitas das vezes nos enganamos. Não, ele não é crente. Eu vou converter ele. Você não converte ninguém. Foge disso. Foge disso. Você não tem a capacidade. O único que tem o poder de convencer é o Espírito Santo. Então, às vezes, nós queremos lutar lutas que não são nossas. Nós queremos escolher caminhos que não são nossos, caminho que não é Deus que Deus quer para nós. Nós queremos escolher lutas que não nos cabem. Não, ele vai fazer. Isso não te cabe. Isso não te cabe. Então, para dizer o quê? Devemos nos guardar mais. Por isso eu enfatizei muito o tratar a nossa paternidade, nos conhecer como mulher. Aqui também tem homem, nos conhecer como homens. Quem nós somos. E eu já digo sempre, cristã, mana, se é cristã, isso não é clichê, isso não é para ser bonitinho. Se é cristã, namora com cristã. Tem cristãos maus que se intitulam cristão porque eles não são. Como a Amanda disse muito bem, o profeta aí do diabo era pregador, era líder. Mas ele era tudo isso, menos cristão. Então, se ele se intitula cristão e mesmo assim engana as pessoas, isso é ele com Deus. Mas cristão, você é cristã, fica com cristão. Não se mete nisso, eu vou lhe converter. E eu digo sempre, homem é homem. Acho que aqui tem homens e tem mulher, meu Deus, eu só estou a falar especificamente para mulher. Podes falar para mulher. Tem alguns homens aqui, mas eles têm que descer na fase deles. O dia deles vai chegar. O tio Descomplica tem que vir descomplicar os homens aqui. Homem é homem. Então, mulher nunca vai estar acima do homem. Nunca. Porque o homem foi colocado como cabeça. Amém. Então, não tenta dizer, não, eu depois vou, não. Alivia a tua carga. Se posiciona. O que é que você quer? Como você quer? O que é que a Bíblia diz que você tem? O que é que a Bíblia diz que não tem? O que é que a Bíblia diz que pode fazer? E depois do resto é o teu emocional. Eu digo que existem certas coisas que vai te agregar, que o teu namorado, teu marido, vai te agregar. Ele não vai te fazer nova, tipo, você quer toda a responsabilidade dele, mas há certas coisas que ele vai fazer. Por exemplo, eu vejo muito, eu antes de casar era muito mimada. Já o meu marido é equilíbrio. É aquele... era muito o quê? Um pouquinho medrosa. Já ele é o equilíbrio. Ele está aí para ser o equilíbrio. Não para ser um peso. Você não pode ser um peso para ele, ele não pode ser um peso para você. Amém? Então, não sei se ainda temos tempo. Temos. Não sei se... Ainda temos tempo.
Não sei se ainda temos tempo. Então, as mulheres da nossa geração, essa geração pesada, essa geração de muita responsabilidade, de muitíssima responsabilidade, precisam muito de exemplos. Porque, assim, o que nós cristãos não estamos a fazer, o ímpio está a fazer. O descrente está a fazer. Então, não é tirar a responsabilidade do homem, não. Eu não estou a tirar a responsabilidade. Ai, mas Tatiana, o homem tem sim responsabilidade. Mas a responsabilidade maior está na mulher. A responsabilidade maior está na mulher. E a mulher tem um poder. Eu li a história de Dalila, eu aprendi. A mulher tem poder. Mas como é que você fala uma mulher conseguiu ganhar um homem que tinha força extraordinária? Minhas amadas. Como? Então, nessas histórias mais, digo essas histórias mais, também temos que aprender alguma coisa. E eu até escrevi aprender, a mulher tem poder, a mulher não precisa, não precisa disso, precisa daquilo, a mulher precisa se conhecer. Ninguém para uma mulher que se conhece e que conhece a palavra. E que conhece a palavra de Deus. Não há nada que pare. Absolutamente nada. Então, nessa geração em que nós estamos, nessa geração em que nós estamos a viver agora, uma geração pesada, volto a dizer, precisa-se de mulheres com exemplo, de mulheres posicionadas na igreja, no hospital, na escola, no trabalho, onde quer que esteja. Porque quando você também é uma mulher bem posicionada, amadas, também o homem te sente mesmo medo. A falar, ei, nada. Essa mesmo aqui, até podem te falar, eu não me sinto mal se me falar da igreja. Essa aqui da igreja, nada, não vou lá. Essa aqui, nada, não vou lá. Tem mesmo uns também, uns lobos mesmo, bem atrevidos com as garras, que vão mesmo lá. Mas de resto, Mas vão mesmo. vão mesmo. Uhum. Mas de resto, não se importa de ser intitulada irmã da igreja. Irmã da igreja não é mal do seu todo, não é mal. E até Então, algo, mana, que eu quero que falaste mesmo que eles não se importam. Um parênteses que eu quero abrir só. Existem playboys. Ele, por exemplo, ele já sabe que gosta de brincar com a cara das pessoas e provavelmente também isso pode ter a ver uma ligação com um índice de infidelidade que ele pode ter. E vou te dizer, os playboys gostam muito de ter mulheres tementes, porque eles sabem que ela não vai lhe trair. Sabe, mulher sim, que sim. ora, ele vai procurar mulher que ora. Vai procurar mulher séria, mulher que adora, mulher que realmente está comprometida com as coisas de Deus, porque muitos homens têm medo de ser traídos e eles vão procurar exatamente alguém que é da igreja para que essa não lhe traia, porque ele sabe que ela não vai negociar os princípios de Deus, né? Não vai negociar sua fidelidade. E ele vai mesmo procurar ela e ele vai trair ela, porque ele quer ter alguém. Você quer ter certeza que vai ter uma mulher que não vai lhe trair, porque ele tem medo de ser traído, mas ele vai trair essa mulher. Daí que nós vemos muitas mulheres que estão até com pastores que não são, se fossem pastores não fariam isso, mas que estão casadas. Eu vejo na internet, principalmente lá, vejo muitos relatos lá do Brasil, como eu gosto muito de pesquisar sobre isso, de vida sentimental, não sei o que, eu vejo muitos vídeos, vejo muitos testemunhos, e tem mulheres brasileiras casadas com pastores que pastores mesmo de igreja, não estou a falar pastor que só vai pregar, pastor presidente que preside uma igreja e ele é infiel, e ele lhe bate, e ele faz X, e ele faz Y, mas foi buscar uma mulher forte em oração. Então, por isso é que eu digo, você que está de pé, cuidado para que não caia, porque há pessoas que se nem for aquilo que estávamos a dizer, eles estão mesmo muito, muito disfarçados, e se você não tiver a intimidade com o Espírito Santo, você vai confundir a aparência dele, você vai confundir, nem vais confundir pela aparência e vais cair na rede dele. Quem sonda o coração mesmo é só Deus. E eu gosto sempre de dizer isso, cuidado para que não caia, cuidado para que não caia, porque nós às vezes sentimos que nós somos muito, muito, mas muito... Olha, mano. Boa noite, mano. Então, vem ter.
Olá, Olá! boa noite, mano. Bom culto para vocês. Obrigada. Então, você, cuidado também, os playboys gostam de mulher que ora, gostam de mulher firme. Então, também é um dos pontos que tem que ser ressaltado aqui. Olha, olha, é um ponto muito interessante, mana, muito interessante mesmo. Mas eu tenho que ir já buscar bebê, então Não faz a mal. bebê já está chateada. Mas dizer o quê? Eu acho que o importante foi passado, né? O importante foi transmitido de se guardar, de olhar para as características. A live vai ficar guardada. Eu acredito que outras pessoas vão poder assistir. Quem não puder assistir, quem não esteve do princípio, a live vai estar guardada. Para quê? Para anotar alguns pontos. E isso não é só uma live, não é só fazer por fazer. Se você ouvir a mensagem para fazer uma análise na tua vida e também conseguir fazer uma análise da vida das outras pessoas com quem te relacionas, com quem vives, né? Porque essa iniciativa da página, né? Porque das vezes do seu noivo é muito boa para ajudar outras pessoas. Então, abençoadas, descomplicadas, tem aqui um tema muito interessante. Finalizo dizendo que, o mesmo que eu já disse àquela hora, playboys vão sempre existir. Sempre. Mas a minha oração é que Deus te dê o discernimento necessário para conseguir identificá-los. Que a palavra seja a tua consulta para qualquer homem. Palavra, oração, joelho dobrado, para identificar qual é o tipo de homem que você quer na tua vida. Amém? Amém. Mano, antes de ir, vamos fazer uma foto, já? E para quem está preocupado se a live vai terminar, quando a mana sair, eu vou falar mais algumas coisinhas, já? E depois nós vamos encerrar. Mas não se preocupem. Está terminando cedo, não se preocupem. Ainda vou falar mais algumas coisinhas, vamos fazer a foto, porque a mana tem que ir buscar filha, ela tem filha, temos que respeitar o intervalo, eu dei-lhe esse intervalo de tempo. Então, antes de ires, tens mais alguma coisa para falar, maninha? Não, é só para agradecer. Muito obrigada pelo convite. Espero que Eu que da próxima agradeço. fique mais tempo, mas agora eu tive que deixar ela na casa do meu cunhado. Na casa do meu cunhado, então ele mandou mensagem já que está assim a chorar. E ela praticamente não conhece ninguém aqui, então tenho que correr assim para lhe pegar. Tá bom, então nós vamos fazer o Muito screen. obrigada pelo convite, muito obrigada por todas as abençoadas que estão aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, mana, agradeço muito, muito. Vamos só fazer a carinha para fazer um screenshot e depois me mandarem. Tá bem assim? Já fiz. Ah, tu não é que faz fazer? Ai, não, eles é que vão fazer. 1, 2 e acho que já foi. Já então? Yeah. Um beijo, mana, muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Então é isso, meninas. Nós vamos terminar daqui a pouco, mas tem mais algumas coisinhas que eu posso aqui falar. Olha elas, ainda não terminou. Não, ainda não terminou. Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, mas ainda tenho algumas coisas para ressaltar. Como eu estava a referir para vocês, manas, os playboys, eles não muitas das vezes não são prováveis assim ou muito fáceis de serem identificados. Por isso é que no princípio nós colocamos aquela imagem do lobo ao lado das ovelhas, e isso é para vos ajudar, vos dar dicas de como vocês podem escapar. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, como escapar das mãos, vai ter perguntas sim, vai ter perguntas. Antes de encerrarmos, vamos ter as perguntas comuns. A mana só teve que sair por causa da bebê, Então, primeira coisa, como eu vou escapar da mão de um playboy? Ponto 1. Conhecer a voz de Deus. Por que eu comecei com conhecer a voz de Deus? Por causa daquilo que eu já tinha dito antes. Eu escapei da mão de um playboy, porque quando digo escapei, foi porque não chegou a ter casamento, nem sequer namoro, mas ainda assim eu tive consequências emocionais quanto a isso. Então, conhecer a voz de Deus é essencial.
Conhecer e não ignorar a voz de Deus. Quem conhece, está bem, já conheces, mas também não ignores essa voz, porque Deus sempre dá pequenos sinais. Como eu tinha dito e vou repetir, os sinais de um playboy não são muito aparentes. Até vou abrir de novo um parênteses para dizer quais são as características de um playboy. Ponto 1. Eles têm a aparência de bons. Yeah? Ponto 2. Fazem muitas coisas, mas não cumprem. Te enrola, te enrola, te enrola, te enrola. Ele vai sempre te enrolar. Vai sempre prometer algo e não vai cumprir. Vai te fazer licenciatura e mestrado, não vai cumprir. Vai te empatar para você casar. Terceiro, te esconde como um ovo na capoeira. Tá vendo o ovo quando está na capoeira e a galinha está sentada? Você não tem como saber que tem ovo ali, só se você levantar a galinha para ver que já tem ovo. Ele te esconde, ninguém pode saber de ti. Você não conhece a mãe dele, você não conhece ninguém que lhe rodeia, você não sabe nada. Simplesmente, você só lhe conhece a ele, ninguém pode ouvir o teu nome, ninguém conhece o teu nome na família dele, nem entre os amigos dele. Isso provavelmente é um playboy. E que isso, você nunca vai saber que ninguém te conhece, porque ele também não vai mencionar. Não vai mencionar, não vai falar que a minha mãe não te conhece, ou não sei quem te conhece. Você, só se você perguntar, ou num dia tentar interagir, que você vai dar conta que ninguém afinal te conhece. Ninguém sabe da tua existência, nem sequer os amigos dele. E quarto, inicialmente são muito presentes, mas depois tornam-se ausentes sempre com uma desculpa. Sempre com uma desculpa. Inicialmente bem atenciosos, e não sei o que, ligam todas as horas do dia, a mensagem já não é mensagem, não sei o que. Falam, olha, sempre estão lá, nunca tão distantes, mas consoante o tempo, você começa a ver que ele se torna ausente e tem sempre um motivo para estar ausente. Estava sempre a fazer alguma coisa para não estar a falar contigo. E que isso acaba por ser um sinal mais claro, né? Você vai começar a notar pela ausência dele, mas ele, quando te justificar, você vai falar: não é por causa disso, não é por causa daquilo. Então, vais querer sempre aceitar aquela desculpa, quando na verdade ele já está a te empatar, ele já está tipo a te desprezar e a fazer algo que provavelmente já vai fazer contigo lá mais para frente. E última característica, os discursos egocêntricos te fazendo sentir que você é muita areia para o caminhão dele. Foram essas lições que eu tirei com o playboy que passou pela minha vida. Discurso muito egocêntrico, do tipo, ele vai focar do tipo nele, mas depois ele vai tentar te dar a entender que você é muito para ele, que você tipo, você é uma mulher muito especial, você é uma mulher muito maravilhosa. E eu não vou conseguir estar presente, eu não vou conseguir te dar aquilo que você merece. E daí eu vou voltar como escapar das mãos de um playboy. Conhecer a voz de Deus. Só o Espírito Santo é que sonda. E só o Espírito Santo é que vai te falar, olha, tá vendo? Ele te falou que estava a fazer X, está a te mentir. Esse é um mentiroso. E até vou te dizer, a família dele pode saber que ele está a brincar com a tua cara. Olha, até esse ponto, isso é boa verdade. E que também era do meu caso. A família até pode te conhecer. As primas, né? Podem conhecer. Mas até vão falar mesmo contigo. Vão te falar, cunhada. Tudo bem, cunhada. Não sei o quê. Mas elas sabem que você é só mesmo um pitisco. Que elas sabem mesmo que você, daqui a pouco, vão te deixar. Daqui a pouco, você já não vai ter importância. Então, isso são coisas que você não vai dar conta, porque você vai estar interagindo também com a família dele, né? Com as cunhadas, e você vai pensar que afinal és a princesa, mas não és. E que eu digo, são coisas que só o Espírito Santo pode te falar. E, para além do Espírito Santo te falar, eu digo em que sentido? No sentido dos sinais. Como escapar? Segundo ponto, não ignorar os sinais. Deus sempre dá sinais. Deus me deu vários sinais. Deus me deu vários sinais quanto àquela pessoa. Mas por eu ver que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que está no púlpito, olha, nem todo que está no púlpito é príncipe. Nem todo que está no púlpito é príncipe.
Olha, hoje em dia, da forma que estão as coisas, está violento. Está violento. Então, nós não podemos ignorar os sinais. E para isso você tem que estar mesmo num momento de intimidade com Deus. Eu repito, se você não está mesmo bem com Deus, não toma nenhuma decisão, espera mesmo ainda. Espera mesmo ainda. E até eu vou falar também agora a parte. Se você está nessa live e tens conversado com alguém, sejas homem ou sejas mulher, tens conversado com alguém e não tens intenção de ficar com ela. Quando digo ficar com ela, casar com ela. Porque quando você está a namorar com alguém com a intenção de casar, nós não namoramos para ficar, não namoramos para experimentar. Se você é mulher, estás com um rapaz que não tens intenção de casar com ele, ele te irrita, você não quer nada com ele, não te imaginas com ele, lhe deixa ir embora. Se você é homem e também estás com alguém ou a conversar com alguém, tu não tens intenção de casar com ela, lhe deixa ir na vida dela. Por favor, deixa ir na vida dela. Cada um para a sua vida. Porque não adianta você estar a empatar alguém que você já sabe que não quer nada. E aí depois dizer, olha, não vai dar mesmo. Tipo, você fica muito tempo com ela e de repente, olha, não vai dar mesmo. Vai ter que ficar mesmo assim. Depois vais querer mentir que Deus te revelou que afinal não é. Qual é Deus te revelou que afinal não é? Você já não queria há muito tempo e não conseguiu dizer. Depois começa a preocupar em Deus. Então, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. É possível sim escapar da mão do playboy. Eu, quando caí na mão do playboy, repito, foi porque eu estava num momento de instabilidade mesmo emocional. Se eu estava a orar, estava mesmo a orar e tal, mas só que eu também estava a me enganar em certas coisas. Estava mesmo tipo, a me enganar que aquilo era Deus e Deus sempre estava a me dar um jeito de falar comigo, mas eu não estava a ouvir. E da mesma forma que Deus falou comigo, Deus também pode falar contigo. Se tu estás numa situação que estás com alguém, estás a ver, Deus já está a dar sinais que não é Ele, por favor, se Deus já te revelou que não é Ele, Deus também, olha, Deus não vai estar sempre a falar contigo, sabe, né? Deus não vai estar sempre a mandar um corvo, Deus não vai estar sempre a mandar um raio na terra para falar contigo. Deus já falou contigo a primeira vez, já falou contigo a segunda vez, já falou contigo a terceira vez, quarta vez. Está à espera de quê? Para deixar esse rapaz. Senão ele vai mesmo te magoar, toma mesmo coragem. Mais vale você ficar triste por um tempinho e depois superar, do que você ficar sem empatada tanto tempo. Então, quem aqui, Deus já está a falar com ele, que esse rapaz, olha, esse rapaz aqui está a te enganar, esse rapaz aqui não quer nada sério contigo. Por favor, ouça a voz de Deus. Ele pode ser o mais bem educado possível, porque nós também não podemos nos deixar enganar. Você pode ter um homem, né? Aparentemente cristão, muito bem educado, trata todos bem, não sei o quê, mas que ele está a fazer isso por aparência. Estás a ver? Ele está a fazer isso para... Qual é o presente que embalado, bonito, que vem a cheirar mal? Eu nunca vi presente a vir cheirar mal. Só se for tipo essas coisas de bruxaria e não sei o quê. Porque senão todo o presente que te entregam é bem bonito, aparentemente nem cheiroso, você olha, uau, o saco nunca vem mal cheiroso, vem sempre um saco ou com cheiro comum, né, de um saco, ou vem com cheiro perfumado, e vem tudo bem embalado. Então o Playboy virá bem embalado, até você abrir e ver que lá dentro, afinal... ia falar o que tem, mas depois você vai ver o que tem. Então é isso. Não ignorar os sinais. Só falar para pessoas cristãs. Não ignorar os sinais que Deus te dá. Agora, se você não é cristã, eu não tenho muito a ensinar, porque tudo o que eu vivo, tudo o que eu ensino é com base naquilo que eu aprendo. E eu não saberia identificar um playboy sem Deus. Não saberia, porque eles são muito meticulosos. Então é mesmo Deus. Porque quando eles começarem mesmo a mostrar já o seu ser, a má educação, começar a mostrar já toda a podridão, provavelmente você já está na mão dele há muito tempo. Você sabe que ele já se habituou contigo e vai começar a deixar escapar as coisas, já não vai conseguir esconder.
Mas ali já vai chegando um ponto que você já está tão envolvida que quando você sair disso, provavelmente vai sair com muita mágoa, vai sair já com muitas sequelas, vai sair já com muitos traumas. Isso não é bom, porque depois você vai entrar por um outro relacionamento que seria o relacionamento que Deus tinha para ti, né? E você vai ter muita coisa para superar, estás a ver? E que são coisas até que você nem pode superar dentro de um relacionamento. Melhor que seja fora. Melhor que você se reconstrua fora. Melhor que você resolva as suas feridas fora. Não adianta entrar num relacionamento com feridas abertas, com coisas mal resolvidas, porque provavelmente você pode transformar o teu relacionamento num inferno e começar a fazer o filho alheio passar por bué de coisas que, se você tratasse com Deus, iriam ser superadas, porque o teu próximo não vai curar as feridas, só Deus é que cura as feridas. Não vai curar nenhuma ferida. Você pode pensar, não, vou arranjar outro e vai me tratar bem. Não vai curar as feridas, muito, muito pelo contrário. Vai despertar em ti gatilhos. Ele está a te falar a verdade, mas você vai pensar que é mentira. Ele está a te tratar bem com sinceridade, mas você vai pensar que é mentira. Vai pensar que está a te brincar, mas ele está a ser sério. Então, a insegurança, o medo de se relacionar. Quando falo de se relacionar, estou a falar de ter um relacionamento com alguém. Yeah? Começa a surgir. Tá a entender? Então, isso são coisas que nós temos que tratar antes. Yeah? Então, depois, antes de terminarmos, né, em oração, pelas pessoas que se calhar estão machucadas com algum playboy ou estão na mira de um playboy ou escaparam de um playboy, qualquer que seja, eu sei que se você entrou ou quer aprender ou realmente está com medo de estar na mira de um playboy. Então, eu acredito que Deus, né? Deus é aquele que sara, Deus é aquele que reconstrói, Deus é aquele que apesar da nossa desobediência, Ele realmente nos restaura, nos restabelece para conseguirmos né, ter os outros contactos, né? Sem muito problema, sem muita coisa assim, sem sangrar muito em cima das pessoas. Então, mulheres, conheçam a voz de Deus, não ignorem os sinais, principalmente se ele já está 10 anos, 7 anos contigo, até muito. Se já está 2 anos contigo e não mostra nenhuma, até muito. Se já está 1 ano contigo e não mostra nenhuma intenção de casar contigo, esquece. Playboy não tem compromisso, playboy não tem responsabilidade afetiva. E não vai ser em 3 anos que ele vai ganhar. Ele mesmo não vai te pedir, você só vai ver, tá a passar 5, 6. Estás a ver a passar bem tempo, não vai mostrar nenhuma intenção. Então, fujam dessas pessoas. Um homem de verdade, olha, vou vos dizer algo para encerrar. Um homem de verdade é um gentleman. Um homem de verdade corre atrás mesmo. Um homem de verdade tem atitude. Um homem de verdade, ele se posiciona até que te assustar a firmeza dele. Um homem de verdade vai preservar a tua santidade, vai preservar a tua aliança com Deus. Um homem de verdade não te atrasa. Ele vem direto. Colou? Essa rede hoje não está boa. Eu estava a dizer, vou repetir. Um homem de verdade é um gentleman. Um homem de verdade corre atrás. Um homem de verdade não coloca em risco a tua aliança com Deus. Um homem de verdade não compromete o teu ministério. Quando digo ministério, eu sempre digo, de qualquer forma que nós servimos com os nossos talentos, o propósito é o ID. Ele não vai comprometer o ID. Ele não vai comprometer o teu compromisso em fazer a obra de Deus. Então, meus amores, não ignorem os sinais. Um homem de Deus sempre vai estar claro. O Senhor sempre vai te dizer, olha, é Ele. Deus fala. Deus mesmo fala.
Não vou vos mentir, Deus fala. E por eu ter a certeza que Deus fala, é que eu estou a dizer mesmo, Deus fala, Deus te diz. Às vezes você fica tipo, já passaram 2 meses, não sei se é ele, não sei o quê. Já passou muito tempo, você está sempre em dúvida. Se calhar já estás a namorar com ele, estás sempre em dúvida. Eu vou te dizer, olha assim, quando Deus te diz algo, você não fica com dúvida. Porque se você já está com dúvida, alguma coisa tem ali. Se você já entrou nesse relacionamento com dúvida, já está com dúvida, alguma coisa tem ali. Algum sinal você não viu, alguma coisa você não ouviu. Por isso é que eu digo, antes de dar algum passo, tenha certeza de que Deus te falou aquilo. E podem começar a fazer as perguntas, né? Quem tem perguntas pode começar a fazer as perguntas antes de orarmos para encerrar. Se calhar estavam assim à espera de uma fórmula, tipo, já faz assim, não tem muito, nós não vai ter muito, não vai ter um ABC, tá a entender? Não vai ter um ABC, porque tudo começa mesmo na nossa intimidade com Deus e depois, né? Já começaram a fazer perguntas. E depois vem certas coisas, né? Observar comportamento, analisar a postura, etc, etc. Que são coisas que se você não tem Deus, você vai se enganar com isso. Vai se enganar com isso. Vou começar por uma pergunta. O meu namorado me cobra muito sexo. Posso deixar ele por isso? Deves. Deves deixar ele por isso. Deves deixar ele por isso. Porque é que eu disse, um homem de verdade, ele não vai comprometer a tua aliança com Deus. O homem de verdade não vai te pedir coisas que vão abalar a tua aliança com Deus. Esse é para lhe deixar. Esse é para lhe deixar. Esse é mesmo para lhe deixar sem pensar. Sei que vai te doer, né? Se calhar eu estou a falar assim, de forma muito insensível, porque não estou na tua pele, né? Não estou assim envolvida emocionalmente com ele. Mas esse é para lhe deixar mesmo, mana. Esse não vai te fazer bem. Porque quando você não tiver sexo no casamento, ele vai procurar fora. Vamos imaginar, as mulheres do puerpério muitas das vezes não podem ter sexo. Enquanto esse tempo que você tiver resguardado, ele vai fazer fora, porque ele não vive sem sexo. O que tá lhe atrair em ti é o sexo. Esse homem não dá. Esse homem não dá. Para mim mesmo é mesmo para lhe deitar já no lixo. Mas desculpa, né? Só estou a falar de forma muito insensível, não é por mal. Eu sei que não é fácil. Fora brincadeiras, eu sei que isso não é fácil. Tomar essa decisão não é fácil, porque é uma pessoa que provavelmente sua família já conhece e tal, mas seja corajosa para tomar essa decisão, seja corajosa para sair deste barco, porque se você continuar com ele, você em algum momento vai ceder. Como eu tinha dito, playboys são resilientes. Playboys são resilientes. Eles não brincam. São mesmo resilientes. Eles não brincam em coisa. Como cristã, como posso lidar com a culpa de ter caído na rede de um playboy por ter ignorado os sinais de Deus? É assim, eu sei, conheço essa culpa, porque eu também já senti essa culpa. Imaginem eu vou ficar, mas como é que eu, né? Você quando cai nessas coisas, você começa a falar dos teus títulos, né? Como é que eu, fulana, faço isso, faço aquilo, não sei o quê, como é que eu caí, eu sou filha de Deus, sou usada por ele, como é que eu caí na rede de um playboy? Você fica com esses questionamentos, estás a ver? Mas eu vou te dizer, a culpa vem do diabo. O diabo vai querer te fazer questionar o amor de Deus por ti, vai querer te fazer até, vai querer abalar o teu relacionamento com Deus.
Lidar com a culpa é você saber que, apesar de tudo, você é amada por Deus. Apesar de tudo, Deus te perdoa por isso. E a Deus mesmo perdoa por isso. Peça simplesmente misericórdia e vai para frente. O diabo, com a culpa, ele gosta de nos fazer sempre olhar para trás, nos remoermos. Tu aprendeste com isso, caíste na rede de um playboy, que não voltes a cair. O que é que Jesus disse para a mulher adúltera? Disse, vá e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Quem nunca cometeu nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Então vai e não peca mais. Vai e não ignora mais a minha voz. É o que o Senhor está te dizer hoje. Vai, olha para frente e não voltes a ignorar a minha voz. Vai para frente e eu vou te orientar, não vou te decepcionar. Porque nós às vezes pensamos, né? Ignoramos os sinais de Deus, Deus já não vai me trazer mais a pessoa que eu devia ficar, agora acabou tudo. Não acabou nada tudo. Deus, ele vai restabelecer a aliança dele contigo e você tem que buscar mesmo o Senhor. E quando for a hora, se cura disso primeiro, se cura disso que aconteceu, deixa Deus te curar, deixa Deus te moldar durante esse processo e depois, obviamente, tu vais conseguir dar avanço à tua vida e tudo mais, yeah? Não continues a te culpar, yeah? Tu és filha, tu és amada, cometeste um erro, sim, mas bola frente, yeah? E sobre estar com um playboy à distância, melhor ainda. Esse playboy que eu estava a vos contar foi mais à distância do que próximo. Ele depois foi, no princípio foi à distância, depois ele foi melhor ainda. Não vai ser difícil tomar a decisão de lhe mandar ir para a vida dele, ele já não está mesmo aqui. Não vais te cruzar com ele em nenhum sítio. Então, se ele tiver à distância, a decisão até é mais fácil. Como superar um playboy? Foi basicamente o que eu já disse para a outra pergunta. Né? Deus te ama e Deus é um Deus que sara feridas, Deus é um Deus que restaura. E as feridas da alma, as feridas do coração, só Deus pode sarar. Para além de orar, para além de buscar a Deus, né, quanto a essa ferida, leia também a Bíblia, leia também livros. E a ler livros sobre superação, ler livros sobre amor, porque muitas das vezes o diabo nos usa essa situação para nos fazer desacreditar do amor. E se você desacreditar do amor, provavelmente você já não vai querer formar família. E o diabo não gosta de família, o diabo vai querer te estagnar para que você não tenha isso, já não olhe o casamento como uma bênção de Deus. Então, superar é mesmo isso, é saber que nada está perdido. Não tens que fazer luto, você não é viúva, yeah? Você não é viúva, não tens que fazer luto por nada. Não faças luto, não deixes com que ele te faça estares a fazer um luto na tua vida. Diz colou? Que está a escrever que colou, não sei. Mas sim, tu não és viúva, então ainda tem muito para ti à frente. E ainda tem muito para ti à frente. Deus te perdoa e bola para frente. Nada está perdido. Nada está perdido. Qual deve ser a posição de uma cristã que caiu nas mãos de um playboy sexual? Olha, te recomendo a ver a live Meu Corpo, Tuas Regras, yeah? Senão vou ser muito repetitiva. Depois de terminar essa live, tem aqui no Facebook ou então no YouTube. Tá lá, vai ser muito interessante ouvir. Eu sei que vai ser uma bênção para ti. E vai responder perfeitamente essa pergunta. Como superar a decepção, como entrar em um relacionamento curada. Era aquilo que eu estava a dizer. É você primeiro saber que Deus te perdoa, yeah? E se dá mesmo um tempo. Quando eu digo se dá um tempo, não te apresses a estar curada para começar já a namorar com outra pessoa. Só estou acrescentando as coisas que eu já disse. Tudo aquilo que eu disse antes também encaixa a ti. Então, também se dá um tempo, não te apresses em estar já curada, porque eu já quero namorar com alguém, porque eu já quero
já quero estar com alguém e eu preciso correr porque senão vou perder a oportunidade de ter alguém, não. Não precisas ter pressa para nada. Deus vai te curar e na medida do tempo que Deus te curar e Deus te disser que já é tempo para pensar em outros relacionamentos. Quando digo pensar em outros relacionamentos, é tempo de avançar quanto à tua vida sentimental. E Ele também vai te dizer, e saiba que, repito, você não é viúva, Você não é viúva. Isso foi uma decepção que tu passaste, foi uma fase que tu passaste e tu, com a ajuda de Deus, vais superar. Tenho 2 meses de namoro. Ele já quer me apresentar na família, é normal? É normal, para mim é. Se ele já tem intenções de casar, é o que eu disse, um homem bem posicionado, ele não perde tempo. Um homem bem posicionado, ele não perde tempo. Então, se ele já quer apresentar na família, acho que isso é algo positivo. Agora, a questão é se você está também séria para isso, né? Porque o cristão namora para casar. Então, eu não acho isso negativo. Não sei o que é que aqui nos comentários acham, mas eu não acho negativo de nenhuma forma. Mais uma pergunta. Quando é que haverá um tema focado para as mulheres? Vira também o Descomplica Homem. Então, é só terem em atenção quando o Bruno, meu amor, fazer essa edição para os rapazes também, com temas para rapazes. Então é isso. Acho que de perguntas, se o Playboy não aceitar o fim do relacionamento, como se posicionar? Primeira coisa é que, se ele não aceitar, continua em negação. E ele pode continuar em negação e você segue a tua vida. Agora, se ele começar a querer estabelecer coisas tipo estar a ficar obsessivo, a te perseguir, aí tem mesmo que acionar a polícia. Porque esses homens malucos. Então, ele não tem não tem que te encarcerar. Tu és livre. Se tu já não queres, e estás a ver que ele é playboy, eu tinha dito, playboy é resiliente. Ele não vai desistir até conseguir o que ele quer de ti, até cumprir o objetivo. Então, se ele não está aceitando o fim, provavelmente ele ainda não conseguiu aquilo que ele tinha como objetivo. Então, se ele não aceita, isso não tem nada a ver contigo. Ele deixa aí em negação. Então é isso, meninas. Até fiquei mais tempo que o previsto. Então vamos orar. Quero fazer uma oração por vocês. Para todas as mulheres. Espero que de alguma forma tenham encontrado algum tipo de direcionamento, algum tipo de resposta, porque a Tatiana falou também coisa muito, muito, muito boa. E eu só acresci, né? Então, é isso, meus amores. Vamos fazer uma oração. Vamos cantar um louvor e vamos encerrar a live, tá bom? Onde você está, fecha os teus olhos por uns minutos e vamos orar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor veio falar conosco. Mais uma vez o Senhor atentou os seus olhos para a terra. O Senhor atentou os seus olhos para os nossos corações, para as nossas necessidades. E o Senhor trouxe palavra para nós, trouxe resposta para nós. Eu quero pedir a Ti, Senhor, toda mulher que estiver nesta live e estiver na mira de um playboy, Senhor, de uma pessoa que não é comprometida nem contigo, nem com ela, Pai. De uma pessoa que só quer brincar com a cara dela e lhe deixar sequelas, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor livre ela de passar por isso. Que o Senhor afaste em nome de Jesus esse rapaz, esse homem da vida dela. E que acima de tudo, Pai, o Senhor dê sabedoria e fale para o coração dela, Pai. Porque muitas das vezes a atitude terá que vir da parte dela para afastar essa pessoa, para identificar essa pessoa. O Senhor fala assim, mas o Senhor também nos dá a necessidade de nós agirmos contra essas pessoas, de nós tomarmos alguma atitude. O Senhor fala, mas é nossa escolha te ouvir. O Senhor fala, mas é nossa escolha decidir.
Então, Pai, eu peço a Ti que o Senhor fale e que o Teu Santo Espírito sonde os corações de maneiras a fazer com que essas mulheres não foquem os olhos naquilo que poderiam ter com esse rapaz, mas foquem os olhos naquilo que o Senhor ainda tem para elas no futuro. E também, Pai, toda mulher magoada, toda mulher que estiver com alguma mágoa de algum playboy, Pai, de algum relacionamento, se bem que quarta-feira vamos falar de superação, Pai, mas hoje eu quero orar por essas pessoas e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha curar essas feridas, que o Senhor venha transformar essas pessoas, que o Senhor venha mostrar que não é o fim, que o Senhor venha trazer alguma lição para aquilo que elas passaram, que o Senhor não permita com que o inimigo lhes afaste de Ti, que o Senhor não permita com que o inimigo lhes faça pensar que não são amadas, que o Senhor não permita que o inimigo lhes faça pensar que tudo acabou. O Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus de novos começos, o Senhor é um Deus de recomeços, o Senhor é um Deus muito amoroso, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus do casamento, o Senhor é um Deus da vida sentimental estável, o Senhor é um Deus da união, da família. Então eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue ministrando para o coração de cada jovem aqui neste lugar, pelo poder que há no Teu Santo Espírito, pelo poder que há no Teu sangue, Jesus. Eu consagro as nossas vidas, os nossos corações nas Tuas mãos e que o Senhor nos permita ser mulheres cada vez mais sábias, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós assim oramos com fé. Amém. Amém, 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 amém. Para encerrar, o meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é que porque sempre esteve ali, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Ele é o teu alívio. Amém, amém. Mais uma live. Que Deus os abençoe. Na quarta-feira estaremos aqui para falar de mulher para mulher supera. Então, convido a todas vocês a participarem, porque também vai ser muito, 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 muito interessante. Então, vamos falar sobre mágoa, vamos falar sobre superação, vamos falar... Na verdade, vocês vão ver que todos os temas que estamos a falar vão sempre cair nos temas a posterior. Então, não percam a live de quarta-feira. Vamos estar com a irmã Elizabeth Mambo.
E vai ser muito, muito, muito extraordinário. Ela tem um testemunho incrível. E tal como eu superei, tal como também ela superou, várias mulheres superaram, vocês também vão superar muita coisa pelo poder que há no nome de Jesus. Então, um beijo. Até quarta-feira. Beijinho, 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 beijinho.